período barroco foi marcado por uma profunda reflexão sobre a vida e a morte, influenciando diversas formas de expressão artística, incluindo a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. Na literatura, por exemplo, vemos a presença de temas como a efemeridade da vida, a transitoriedade do tempo e a variedade da escolha terrena. Na pintura, muitas obras barrocas retratam cenas que evocam a morte e a passagem para a vida após esta. A representação de crânios, caveiras e outros símbolos da mortalidade era comum. A arquitetura barroca também refletia essa dualidade entre vida e morte, muitas vezes incorporando elementos que simbolizavam a transitoriedade da existência humana. Além disso, a espiritualidade desempenhou um papel central na forma como o barroco abordava a vida e a morte. Muitas obras desse período refletiam a preocupação com a salvação da alma e a preparação para a vida após a morte. A noção que a vida terrena era passageira e que o verdadeiro destino do ser humano se encontrava além deste mundo era recorrente. Essa visão do barroco sobre a vida e a morte também influenciou as manifestações culturais da época, contribuindo para a criação de obras que buscavam provocar uma intensa emoção no espectador ou leitor. A Morte, de Olivier Becquayle, é uma obra do escritor francês Émile Zola, que aborda de forma impactante a temática da vida e da morte. Nessa história, o protagonista Olivier Becquayle sofre um acidente de trabalho que o deixa em um estado de catalepsia, ou seja, ele aparenta estar morto, mas sua consciência permanece ativa. Esse enredo permite explorar questões profundas sobre a existência e a mortalidade. A narrativa nos leva a refletir sobre a fragilidade da vida, a percepção da morte iminente e as questões existenciais que surgem quando nós confrontamos com a finitude. Além disso, o livro também aborda as relações humanas, o amor e a solidão, expandindo o debate para além da própria morte física. Através da história de Olivier Becquayle, Émile Zola nos convida a questionar nossa compreensão da vida e da morte, bem como a valorizar cada momento de existência. A Morte, de Olivier Becquayle, também nos leva a refletir sobre a perspectiva da morte e da vida, a partir do ponto de vista do próprio protagonista, que mesmo diante da imobilidade do corpo, mantém sua consciência ativa. Isso nos leva a considerar a dualidade entre a vida biológica e a vida interior, transcendendo a mera existência física. Além disso, o impacto da obra se estende à reflexão sobre o sentido da existência e as escolhas que fazemos ao longo dela. A situação de Olivier Becquayle nos leva a ponderar sobre o valor da vida e as oportunidades que muitas vezes deixamos passar despercebidas. Essa obra de Zola oferece um rico terreno para explorar não apenas as questões fisiológicas e existenciais relacionadas à vida e à morte, mas também questões morais, éticas e humanas. Ela nos convida a repensar nossa própria relação com esses temas tão universais. A Morte, de Olivier Becquayle, também nos permite explorar a temática da resiliência e da superação diante das adversidades. Mesmo em sua condição de catalepsia, Olivier Becquayle mantém sua consciência ativa e enfrenta um estado de aparente morte com coragem e determinação. Essa abordagem nos leva a refletir sobre a força interior do ser humano e sua capacidade de encontrar significado e propósito, mesmo em situações extremamente desafiadoras. Além disso, a obra nos convida a considerar as relações humanas e o impacto que cada vida tem sobre as outras. A história de Olivier Becquayle nos leva a refletir sobre como nossas vidas estão interconectadas e como as nossas escolhas e ações podem afetar profundamente aqueles ao nosso redor. Esses são apenas alguns dos aspectos que tornam A Morte, de Olivier Becquayle uma obra rica e profunda para explorar as complexidades da vida e da morte.